A família a vendeu por ser cadeirante. Mas em 3 dias, o fazendeiro descobriu a verdade chocante que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Se você está acompanhando esta história que vai mexer com suas emoções, deixe seu like, se inscreva no canal e comente de qual cidade está assistindo, porque o que aconteceu com essa jovem vai mostrar como a ganância pode cegar as pessoas para a verdade mais óbvia. E como um homem simples do campo pode ser o instrumento de uma justiça que ninguém esperava. Roberto Silva tinha 55 anos e vivia sozinho numa fazenda de gado leiteiro no interior de Minas Gerais, numa propriedade que herdara do avô e que mantinha com o suor do próprio trabalho há mais de 3 décadas. Era um homem alto e magro, com as mãos calejadas de quem ordenha vacas desde criança. O rosto queimado pelo sol e marcado por rugas que contavam histórias de dias longos debaixo do tempo. Seus cabelos grisalhos estavam sempre despenteados pelo vento que soprava constante pelos campos, e seus olhos castanhos carregavam uma bondade natural que transparecia em cada gesto, em cada palavra gentil dirigida aos animais ou aos poucos vizinhos que ainda restavam na região rural, cada vez mais abandonada pelas novas gerações. A fazenda São Benedito ocupava 200 hectares de terra boa, com pastos verdejantes cortados por 3 córregos de água cristalina que nunca secavam nem mesmo nos verões mais rigorosos. A casa, sede era uma construção antiga de tijolos aparentes, com varanda ampla, sustentada por colunas de madeira que seu bisavô havia derrubado na própria propriedade. O telhado de barro vermelho abrigava ninhos de bem-te-vis que acordavam Roberto todas as manhãs com seus cantos alegres, e as paredes grossas mantinham o interior fresco, mesmo nos dias mais quentes. No quintal, um pomar de jabuticabeiras e mangueiras oferecia sombra e frutos doces, enquanto um galinheiro bem cuidado fornecia ovos frescos para o café da manhã diário. Era uma vida simples, mas próspera, construída sobre valores sólidos de trabalho honesto e respeito pela terra que o sustentava. Roberto nunca se casara, não por falta de oportunidade, mas porque sempre priorizara o cuidado com a propriedade e com os animais que dependiam dele. Sua rotina era bem estabelecida. Acordava às 5 da manhã, ao som do galo cantando, tomava um café preto forte na cozinha ainda escura e saía para a primeira ordenha do dia. Conhecia cada uma de suas 40 vacas pelo nome. Sabia exatamente quanto leite cada uma produzia, quais tinham tendência a problemas de saúde, quais eram mais dóceis ou mais ariscas. Depois da ordenha matinal, verificava os pastos, consertava cercas quando necessário, cuidava dos bezerros no curral e dedicava o resto da manhã aos trabalhos de manutenção que uma propriedade rural sempre demanda. O almoço era simples: arroz, feijão, carne e verduras do próprio quintal, comido sozinho na varanda enquanto observava o movimento dos pássaros e o balançar das árvores ao vento. À tarde, depois de um breve descanso na rede estendida entre 2 mangueiras, Roberto retomava o trabalho com a segunda ordenha, o cuidado com os animais doentes, a verificação dos equipamentos de irrigação. Ao final do dia, sentava-se na cadeira de balanço que pertencera ao seu pai, tomava um café adoçado com rapadura e observava o pôr do sol tingir o céu de laranja e vermelho, sobre os campos que conhecia como a palma da mão. Era uma existência pacata, previsível, sem grandes emoções ou sobressaltos, exatamente como ele sempre preferira. Sua única companhia constante era Trovão, um cão vira-lata de porte médio que havia aparecido na fazenda anos atrás e decidira ficar, tornando-se um companheiro fiel e um excelente guardião do rebanho. Mas numa manhã de setembro, quando o inverno seco dava lugar aos primeiros sinais da primavera, a rotina tranquila de
Roberto foi interrompida por uma visita inesperada. Ele estava no curral verificando um bezerro que havia nascido na madrugada quando ouviu o som de um carro subindo pela estrada de terra que levava à sede da fazenda. Era um Fiat Uno branco, velho e barulhento, que parou em frente à casa levantando uma nuvem de poeira vermelha. Do carro desceram 3 pessoas. Um homem de meia idade, magro e nervoso, vestindo uma camisa social amarrotada e calças jeans desbotadas. Uma mulher da mesma idade, com cabelos oxigenados e uma expressão dura no rosto maquiado em excesso. E uma jovem que Roberto inicialmente pensou ser uma adolescente, sentada numa cadeira de rodas simples e barata. O homem se apresentou como Antônio Ferreira, explicou que morava na cidade vizinha e que havia ouvido falar que Roberto era um homem bom, que cuidava bem dos funcionários e sempre ajudava quem precisava. Sua voz tremia ligeiramente enquanto falava, e Roberto notou que ele evitava olhar diretamente nos olhos, um sinal que aprendera a reconhecer como indicativo de desonestidade ou nervosismo extremo. A mulher, que se identificou como Conceição, esposa de Antônio, permaneceu em silêncio durante a apresentação. Mas Roberto percebeu que ela observava a fazenda com olhos calculistas, avaliando a propriedade como se estivesse fazendo um inventário mental dos bens visíveis. A jovem na cadeira de rodas era apresentada como Helena, filha de Conceição de um relacionamento anterior. Roberto estimou que ela tivesse entre 18 e 20 anos, embora fosse difícil ter certeza devido à sua aparência frágil e ao jeito como se encolhia na cadeira, como se tentasse se tornar invisível. Seus cabelos castanhos estavam mal cortados e sem brilho. Suas roupas eram simples e gastas, e ela mantinha os olhos baixos durante toda a conversa, apenas ocasionalmente erguendo o olhar para observar os animais no pasto com uma expressão de curiosidade contida. Havia algo em sua postura que intrigou Roberto. Não parecia exatamente a postura de alguém que sempre vivera numa cadeira de rodas, mas ele não conseguia identificar precisamente o que o incomodava. Antônio explicou que estavam passando por dificuldades financeiras sérias, que havia perdido o emprego numa fábrica da região e não conseguia encontrar outro trabalho. Conceição havia tentado vender produtos de beleza de porta em porta, mas a renda era insuficiente para sustentar a família. Eles haviam ouvido dizer que Roberto às vezes contratava pessoas para ajudar na fazenda e estavam desesperados por qualquer oportunidade de trabalho. A situação se complicava pelo fato de Helena ser deficiente, como Conceição se referia à filha, com uma frieza que fez Roberto franzir o senho, e isso dificultava ainda mais encontrar alguém disposto a ajudar a família. Roberto observou Helena durante toda a conversa, notando como ela reagia às palavras da mãe. Sempre que Conceição mencionava sua deficiência, ou falava sobre ela como se fosse um fardo, a jovem se encolhia ainda mais na cadeira, e Roberto podia ver lágrimas se formando em seus olhos, embora ela lutasse para não deixá-las cair. Havia uma tristeza profunda naquele rosto jovem, mas também uma inteligência brilhante que transparecia nos breves momentos em que ela erguia os olhos. Roberto sentiu uma compaixão imediata por aquela família em dificuldades, especialmente pela jovem que parecia carregar um peso desproporcional de sofrimento em seus ombros delicados. Antônio, então, fez uma proposta que deixou Roberto completamente chocado. Disse que não tinham condições de cuidar de Helena adequadamente, que ela precisava de cuidados especiais que eles não podiam oferecer e que haviam pensado numa solução que poderia beneficiar a todos. Se Roberto concordasse em adotar Helena, cuidar dela como se fosse da família, eles estariam dispostos a aceitar uma quantia simbólica que os ajudaria a se restabelecer em outro lugar. Não era exatamente uma venda, explicou Antônio com a voz cada vez mais nervosa, mas uma transferência de responsabilidade que garantiria um futuro melhor para a jovem e um alívio financeiro para a família.
Roberto ficou em silêncio por um longo momento, processando o que acabara de ouvir. A ideia de comprar uma pessoa, mesmo que disfarçada em termos mais palatáveis, era repugnante para ele. Mas, ao mesmo tempo, olhando para Helena encolhida na cadeira de rodas, vendo a tristeza e o desespero em seus olhos, ele percebeu que talvez aquela fosse a única chance da jovem escapar de uma situação que claramente não era boa para ela. Conceição falava sobre a filha como se ela fosse um objeto inconveniente, e Antônio parecia mais interessado no dinheiro do que no bem-estar da enteada. Helena finalmente ergueu os olhos e encontrou o olhar de Roberto. Por um momento, eles se comunicaram em silêncio, e ele viu naqueles olhos castanhos um pedido mudo de ajuda, uma súplica silenciosa para ser salva de uma situação que ela não conseguia escapar sozinha. Foi nesse momento que Roberto tomou sua decisão. Não estava comprando uma pessoa. Estava oferecendo um lar para alguém que claramente precisava de um, e se isso significava dar algum dinheiro para aqueles pais desnaturados, então que assim fosse. Disse que precisava de alguns dias para pensar na proposta, mas que eles poderiam deixar Helena na fazenda por uma semana, como uma espécie de período de adaptação, para ver se ela se sentia confortável ali. A reação de Conceição foi imediata e reveladora. Seus olhos brilharam com uma ganância mal disfarçada, e ela rapidamente concordou com a proposta, dizendo que seria ótimo para Helena experimentar uma vida no campo. Antônio pareceu aliviado, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Apenas Helena permaneceu em silêncio, mas Roberto notou que suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto ela apertava os braços da cadeira de rodas. Não era medo do desconhecido. Era algo mais complexo, uma mistura de esperança e terror que ele não conseguia decifrar completamente. Quando Antônio e Conceição partiram naquela tarde, deixando Helena sozinha na fazenda com apenas uma pequena mala de roupas gastas, Roberto sentiu que havia se metido numa situação muito mais complicada do que imaginara. Observou a jovem sentada na varanda, olhando para os campos que se estendiam até o horizonte, e percebeu que havia algo de muito errado naquela história toda. Helena não se comportava como alguém que sempre vivera numa cadeira de rodas, e havia detalhes em sua postura e movimentos que não faziam sentido. Roberto decidiu que usaria aqueles dias para descobrir a verdade sobre a jovem que agora estava sob seus cuidados, sem imaginar que o que descobriria mudaria não apenas a vida dela, mas também a sua própria, de uma forma que jamais poderia ter previsto. Nos primeiros dias após a partida de Antônio e Conceição, Roberto observou Helena com a atenção cuidadosa de quem está acostumado a detectar sinais sutis de doença ou desconforto em seus animais. Havia algo na forma como ela se movia na cadeira de rodas que não parecia natural, como se cada gesto fosse calculado e ensaiado ao invés de automático. Quando pensava que ninguém estava olhando, Helena às vezes esquecia de manter a postura rígida e deixava os ombros relaxarem de uma forma que sugeria que ela não estava acostumada àquela posição. Mais intrigante ainda era a maneira como seus olhos seguiam o movimento dos pássaros no céu, ou dos bezerros correndo pelo pasto, com uma intensidade que parecia estranha para alguém que supostamente havia passado anos limitada a uma perspectiva horizontal do mundo. Roberto instalou Helena no quarto de hóspedes da casa, um cômodo simples, mas confortável, que ficava no térreo e tinha uma janela ampla com vista para o pomar. Ele mesmo adaptou a casa para facilitar a locomoção da cadeira de rodas, removendo tapetes que poderiam causar tropeços, alargando algumas passagens e instalando barras de apoio no banheiro. Durante esses trabalhos de adaptação, Helena o observava com uma gratidão silenciosa que tocava o coração do fazendeiro. Era como se ela nunca tivesse experimentado tamanha consideração e cuidado.
como se cada gesto gentil fosse uma surpresa inesperada em sua vida. As refeições eram momentos particularmente reveladores. Roberto preparava pratos simples, mas nutritivos, sempre se certificando de que Helena comesse adequadamente. Ela havia chegado visivelmente desnutrida, com a pele pálida e os ossos aparentes sob as roupas largas que usava. Durante as primeiras refeições, ela comia com uma fome desesperada, como se não soubesse quando seria a próxima oportunidade de ter uma refeição completa. Mas o que mais chamava a atenção de Roberto era a forma como ela segurava os utensílios. Suas mãos eram firmes e coordenadas, sem nenhum sinal de fraqueza muscular ou tremor, que seria esperado em alguém com paralisia das pernas. Quando ele comentou sobre isso indiretamente, perguntando se ela tinha algum problema de coordenação motora, Helena rapidamente escondeu as mãos no colo e murmurou que estava tudo bem. Durante o dia, enquanto Roberto cuidava dos afazeres da fazenda, Helena ficava na varanda observando o movimento ao seu redor. Ela demonstrava um interesse genuíno pelos animais, fazendo perguntas inteligentes sobre o comportamento das vacas, sobre o processo de ordenha, sobre os cuidados veterinários necessários. Suas perguntas revelavam uma mente curiosa e bem articulada, muito diferente da imagem de pessoa dependente e limitada que Conceição havia pintado. Roberto começou a suspeitar que a suposta deficiência de Helena era muito mais complexa do que aparentava, ou talvez nem existisse da forma como havia sido apresentada. Uma tarde, Roberto estava consertando uma cerca próxima à casa quando ouviu um som estranho vindo da varanda. Espiou discretamente e viu Helena se inclinando para a frente na cadeira, tentando alcançar uma flor que havia caído de uma das plantas em vasos. O movimento exigia um equilíbrio e uma força abdominal que seriam impossíveis para alguém com paralisia completa das pernas. Mais revelador ainda foi o momento em que ela conseguiu pegar a flor e, por um instante, seus pés se moveram ligeiramente, como se ela estivesse se preparando para se levantar antes de se lembrar de onde estava e voltar à posição rígida na cadeira. Roberto decidiu testar suas suspeitas de forma sutil. Começou a deixar objetos em lugares que exigiriam que Helena se esticasse ou fizesse movimentos mais complexos para alcançá-los. Observou como ela sempre encontrava uma forma de pegar o que precisava, usando uma agilidade e coordenação que contradiziam completamente sua suposta condição. Quando ele ofereceu para ajudá-la, Helena sempre recusava rapidamente, dizendo que estava acostumada a se virar sozinha. A forma como ela dizia isso, com uma mistura de orgulho e medo, fez Roberto perceber que havia muito mais por trás daquela história do que uma simples deficiência física. As noites eram quando Helena parecia mais relaxada, talvez porque a escuridão oferecesse uma sensação de privacidade que ela não tinha durante o dia. Roberto começou a reparar em pequenos detalhes, como ela, às vezes, esticava as pernas inconscientemente quando pensava que ele não estava olhando, como seus pés se moviam ligeiramente quando ela ouvia música no rádio velho da cozinha, como ela se inclinava naturalmente para os lados quando algo chamava sua atenção, movimentos que seriam impossíveis para alguém sem controle muscular das pernas. Uma noite, Roberto acordou com sede e foi até a cozinha buscar um copo de água. A casa estava silenciosa e escura, iluminada apenas pela luz fraca da lua que entrava pelas janelas. Quando passou pela sala, ouviu um som suave vindo da varanda. Aproximou-se silenciosamente da janela e viu uma cena que o deixou completamente chocado. Helena estava de pé ao lado da cadeira de rodas, apoiada na grade da varanda, olhando para o céu estrelado. Seus movimentos eram naturais e fluidos, sem nenhum sinal de dificuldade ou instabilidade. Ela permaneceu assim por vários minutos, respirando o ar fresco da noite e observando as estrelas, com uma expressão
de paz que Roberto nunca havia visto em seu rosto durante o dia. Quando Helena se virou para voltar à cadeira, Roberto rapidamente se afastou da janela, o coração batendo acelerado. Agora ele tinha certeza. Helena não era paralítica. Ela estava fingindo sua deficiência por algum motivo que ele ainda não conseguia compreender. A descoberta o deixou confuso e preocupado. Por que uma jovem saudável fingiria ser deficiente? Por que seus próprios pais estariam dispostos a vendê-la, baseados numa mentira? E mais importante, Helena estava fingindo por escolha própria, ou estava sendo forçada a manter essa farsa por algum motivo sinistro. No dia seguinte, Roberto observou Helena com olhos completamente diferentes. Cada movimento dela agora fazia sentido, a forma como ela se posicionava na cadeira para evitar que suas pernas tocassem o chão naturalmente, como ela sempre mantinha um cobertor sobre as pernas mesmo no calor, como evitava situações que pudessem expor sua mobilidade real. Era uma performance convincente, mas agora que Roberto sabia o que procurar, os sinais eram óbvios. Helena estava representando o papel de uma pessoa deficiente com uma precisão que sugeria muito treino e prática. Roberto decidiu que precisava abordar o assunto diretamente, mas de forma cuidadosa. Helena claramente estava escondendo algo importante, e ele suspeitava que forçá-la a confessar poderia assustá-la e fazer com que ela se fechasse ainda mais. Durante o almoço, ele começou a fazer perguntas aparentemente casuais sobre sua vida anterior, sobre como havia se tornado deficiente, sobre os cuidados médicos que recebia. As respostas de Helena eram vagas e inconsistentes, cheias de hesitações e contradições que confirmavam as suspeitas de Roberto. Quando perguntou especificamente sobre o acidente que havia causado sua paralisia, Helena ficou visivelmente nervosa. Ela começou a contar uma história sobre uma queda de bicicleta, mas os detalhes não faziam sentido médico. Roberto, que havia cuidado de animais feridos por décadas e tinha conhecimento básico sobre lesões na coluna vertebral, percebeu que a história era completamente inventada. Helena parecia estar recitando algo que havia decorado, mas sem entender realmente o que estava dizendo. Foi então que Roberto decidiu tentar uma abordagem diferente. Ao invés de confrontar Helena diretamente sobre sua mentira, ele começou a falar sobre sua própria vida, sobre como havia aprendido a valorizar a honestidade acima de tudo, sobre como a fazenda era um lugar onde as pessoas podiam ser elas mesmas, sem medo de julgamento. Falou sobre os animais que havia cuidado ao longo dos anos, sobre como cada um tinha sua própria personalidade e necessidades especiais, sobre como ele sempre tentava entender o que eles precisavam mesmo quando não podiam falar. Enquanto Roberto falava, Helena o ouvia com uma atenção intensa e ele podia ver lágrimas se formando em seus olhos. Havia algo na forma como ela reagia às suas palavras sobre segurança e aceitação que sugeria que esses conceitos eram estranhos para ela, como se nunca tivesse experimentado um ambiente onde pudesse baixar a guarda. Roberto percebeu que, qualquer que fosse o motivo para Helena estar fingindo sua deficiência, ela estava fazendo isso por medo ou por necessidade, não por malícia. Naquela noite, Roberto tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo que estava por vir. Ele sabia que Helena estava escondendo a verdade, mas também sabia que ela estava fazendo isso por um motivo importante. Ao invés de forçar uma confissão, ele decidiu que criaria um ambiente tão seguro e acolhedor que ela eventualmente se sentiria confortável o suficiente para revelar seus segredos voluntariamente. Não imaginava que a verdade por trás da farsa de Helena seria muito mais chocante e perturbadora do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado, e que descobri-la colocaria ambos em perigo mortal. Roberto passou a observar Helena não como um investigador tentando desmascarar uma mentirosa, mas como um protetor tentando entender uma pessoa em perigo.
Cada pequeno gesto dela, cada olhar assustado quando um carro passava pela estrada, cada forma como ela se encolhia quando o telefone tocava, tudo isso começou a formar um padrão que sugeria que Helena não estava apenas fingindo ser deficiente. Ela estava se escondendo de algo ou alguém. E Roberto estava determinado a descobrir do quê, mesmo que isso significasse confrontar verdades que poderiam abalar os alicerces de tudo que ele pensava saber sobre a natureza humana. No terceiro dia da estadia de Helena na fazenda, Roberto acordou mais cedo que o habitual, perturbado por um sonho inquietante onde via a jovem correndo pelos campos, livre da cadeira de rodas, mas sendo perseguida por sombras ameaçadoras que ele não conseguia identificar. O sonho havia sido tão vívido que ele acordou com o coração acelerado, suando frio, apesar da brisa fresca da madrugada que entrava pela janela aberta. Levantou-se silenciosamente e foi até a cozinha preparar o café, como fazia todas as manhãs. Mas desta vez, seus movimentos eram mais lentos, mais pensativos, como se estivesse processando informações complexas que sua mente consciente ainda não conseguia organizar completamente. Enquanto a água aquecia no fogão a lenha, Roberto observou pela janela da cozinha o quarto onde Helena dormia. A luz suave do amanhecer iluminava a janela e ele podia ver a silhueta da cadeira de rodas posicionada ao lado da cama. Algo naquela imagem o incomodava profundamente, mas ele não conseguia identificar exatamente o que. Era como se seu instinto estivesse tentando lhe dizer algo que sua razão ainda não havia compreendido. Decidiu que naquele dia seria mais direto em suas observações, que tentaria criar situações que pudessem revelar mais sobre a verdadeira condição de Helena, sem assustá-la ou fazê-la se sentir ameaçada. Durante o café da manhã, Roberto notou que Helena parecia mais tensa que nos dias anteriores. Ela comia mecanicamente, sem o apetite saudável que havia demonstrado desde sua chegada, e seus olhos se desviavam constantemente para a estrada que levava à fazenda, como se esperasse ver alguém chegando. Quando Roberto perguntou se ela estava se sentindo bem, Helena forçou um sorriso e disse que estava apenas um pouco cansada, mas ele percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente quando ela levou a xícara de café aos lábios. Havia algo diferente nela naquela manhã, uma ansiedade que não estava presente nos dias anteriores. Depois do café, Roberto sugeriu que Helena o acompanhasse até o pasto para ver os bezerros recém-nascidos. Ela concordou com entusiasmo e ele empurrou a cadeira de rodas pelo caminho de terra batida que levava ao curral. Durante o trajeto, Roberto observou atentamente como Helena reagia aos solavancos e irregularidades do terreno. Uma pessoa realmente paralítica teria dificuldade em manter o equilíbrio e precisaria se segurar constantemente na cadeira. Mas Helena se movia naturalmente com o balanço, usando músculos abdominais e do tronco de uma forma que sugeria controle total sobre seu corpo. No curral, Helena demonstrou um conhecimento surpreendente sobre animais, fazendo perguntas técnicas sobre a criação de gado que revelavam uma inteligência aguçada e possivelmente alguma experiência prévia com fazendas. Quando um dos bezerros se aproximou da cerca, ela estendeu a mão para acariciá-lo com movimentos seguros e confiantes, sem nenhum medo ou hesitação. Roberto notou que ela se inclinava naturalmente para a frente, usando força nas pernas para se equilibrar, um movimento que seria impossível para alguém com paralisia. Quando ele comentou sobre como ela parecia confortável com os animais, Helena ficou visivelmente nervosa e murmurou algo sobre ter assistido muitos documentários sobre fazendas na televisão. Foi durante o almoço que o primeiro sinal real de perigo apareceu. Roberto estava na cozinha preparando a comida quando ouviu o som de um carro se aproximando pela estrada. Helena,
que estava na varanda, ficou imediatamente tensa e Roberto podia ouvi-la sussurrando algo que soava como uma oração ou uma súplica. Quando ele saiu para ver quem era, encontrou Helena pálida como um fantasma, agarrando os braços da cadeira de rodas com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. O carro, um Chevrolet Corsa azul com vidros escuros, passou devagar em frente à propriedade, como se o motorista estivesse observando a casa, mas não parou. Depois que o carro desapareceu na curva da estrada, Helena permaneceu tensa por mais de 1 hora. Roberto tentou conversar com ela, perguntou se conhecia o veículo, mas ela negou rapidamente, dizendo que estava apenas assustada porque não estava acostumada com visitantes. Mas Roberto percebeu que ela estava mentindo. Havia reconhecimento em seus olhos quando viu o carro e medo genuíno, não apenas surpresa. Começou a suspeitar que Helena não estava apenas fingindo ser deficiente, mas também se escondendo de alguém específico, e que sua presença na fazenda poderia não ser tão casual quanto Antônio e Conceição haviam feito parecer. À tarde, Roberto decidiu testar suas suspeitas de forma mais direta. Fingiu que precisava buscar algumas ferramentas no galpão e pediu para Helena ficar sozinha na varanda por alguns minutos. Escondeu-se atrás do galpão, onde podia observá-la sem ser visto, e esperou para ver o que ela faria quando pensasse que estava completamente sozinha. Por alguns minutos, Helena permaneceu imóvel na cadeira, olhando ao redor com cuidado. Então, aparentemente satisfeita de que estava sozinha, ela se levantou da cadeira com movimentos fluidos e naturais. Roberto o observou, fascinado e chocado, enquanto Helena caminhava até a grade da varanda. Esticava os braços acima da cabeça num alongamento que revelava um corpo perfeitamente funcional. E depois se abaixava para pegar uma flor que havia caído no chão. Seus movimentos eram graciosos e coordenados, sem nenhum sinal de fraqueza ou instabilidade. Ela permaneceu de pé por quase 5 minutos, observando os campos e respirando profundamente, com uma expressão de liberdade no rosto que Roberto nunca havia visto quando ela estava na cadeira. Quando ouviu os passos dele se aproximando, Helena rapidamente voltou à cadeira e assumiu a postura rígida que mantinha durante o dia. Roberto fingiu não ter visto nada, mas sua mente estava trabalhando furiosamente para processar o que havia presenciado. Helena não apenas podia andar, ela se movia com a agilidade de alguém jovem e saudável. A farsa era completa e convincente, mas agora ele tinha certeza absoluta de que ela estava mentindo sobre sua condição. A pergunta que o atormentava era: por quê? Que circunstâncias poderiam forçar uma jovem saudável a fingir ser deficiente e aceitar ser vendida por pessoas que se diziam sua família? Naquela noite, Roberto decidiu que precisava de respostas. Depois do jantar, quando Helena estava na varanda observando as estrelas, ele se sentou ao lado dela e começou a falar sobre confiança, sobre como a fazenda sempre havia sido um lugar onde pessoas em dificuldades podiam encontrar refúgio e segurança. Falou sobre outros casos ao longo dos anos, pessoas que haviam chegado à propriedade fugindo de situações difíceis e como ele sempre havia respeitado a privacidade delas enquanto oferecia proteção. Suas palavras eram cuidadosamente escolhidas para transmitir que ele estava disposto a ajudar, independentemente de qual fosse a verdade sobre a situação dela. Helena o ouviu em silêncio, e Roberto podia ver lágrimas brilhando em seus olhos sob a luz das estrelas. Quando ele terminou de falar, ela ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando com alguma decisão interna. Finalmente, com a voz trêmula, ela sussurrou que havia coisas sobre sua vida que ele não entenderia, que era melhor para todos se ele não fizesse perguntas. Mas Roberto percebeu que ela queria falar, que estava desesperada para compartilhar o peso que carregava sozinha. Foi então que Helena fez uma pergunta que gelou o sangue de Roberto.
Se alguém estivesse te procurando para te machucar, você soubesse que essa pessoa nunca pararia de procurar, o que você faria? A pergunta foi feita com uma intensidade que revelava que não era hipotética. Helena estava falando sobre sua própria situação. Roberto percebeu que ela não estava apenas se escondendo de alguém, mas fugindo de uma ameaça real e constante, e que sua deficiência fingida era uma forma de disfarce, uma maneira de se tornar invisível para quem quer que a estivesse procurando. Antes que Roberto pudesse responder, eles ouviram novamente o som de um carro na estrada. Desta vez, o veículo parou em frente à propriedade, e Roberto podia ver as luzes dos faróis iluminando a entrada da fazenda. Helena ficou rígida de terror, sussurrando desesperadamente que eles a haviam encontrado, que Roberto precisava se esconder, que não era seguro para ele estar perto dela. Sua reação de pânico puro confirmou todas as suspeitas de Roberto. Helena estava fugindo de algo muito perigoso, e sua presença na fazenda havia colocado ambos em risco. O som de porteiras de carro batendo ecoou na noite silenciosa, seguido por vozes masculinas conversando em tons baixos, mas ameaçadores. Roberto podia distinguir pelo menos 2 pessoas, possivelmente 3, se aproximando da casa. Helena estava tremendo violentamente, sussurrando pedidos de desculpa para Roberto, dizendo que nunca deveria ter vindo, que agora ele também estava em perigo por causa dela. Roberto percebeu que estava prestes a descobrir a verdade sobre Helena, mas que essa descoberta poderia custar muito mais do que ele havia imaginado quando decidiu ajudar aquela jovem misteriosa que havia chegado à sua fazenda numa cadeira de rodas. As vozes se aproximavam da varanda, e Roberto podia ouvir fragmentos de conversa que mencionavam a garota e o acordo. Helena se agarrou ao braço dele com força desesperada, seus olhos suplicando silenciosamente que ele a protegesse de algo que ela não conseguia explicar com palavras. Roberto sentiu uma determinação férrea crescer em seu peito. Qualquer que fosse a verdade sobre Helena, qualquer que fosse o perigo que a ameaçava, ele não permitiria que nada de mal acontecesse a ela enquanto estivesse sob sua proteção. Mas ele estava prestes a descobrir que a verdade era muito mais sinistra do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Os homens que se aproximavam da varanda não eram Antônio e Conceição, como Roberto havia esperado. Eram 3. Desconhecidos, todos vestindo roupas escuras e se movendo com a coordenação silenciosa de pessoas acostumadas a atividades ilegais. O líder do grupo era um homem alto e magro, com cicatrizes visíveis no rosto mesmo na luz fraca da varanda, enquanto os outros 2 eram mais robustos, claramente músculo contratado para intimidação. Roberto sentiu Helena tremer violentamente ao seu lado, e quando ela sussurrou, "É o Marcão", ele percebeu que estava prestes a descobrir a verdade terrível que ela havia estado escondendo. Marcão subiu os degraus da varanda com a confiança arrogante de quem está acostumado a conseguir o que quer através da força. Seus olhos pequenos e cruéis se fixaram imediatamente em Helena, e um sorriso sinistro se espalhou por seu rosto quando a viu na cadeira de rodas. "Olha só o que temos aqui", disse ele com uma voz áspera que carregava anos de cigarro e violência. A princesinha finalmente parou de correr. Roberto podia sentir o medo emanando de Helena em ondas quase palpáveis, e percebeu que aquele homem representava uma ameaça muito real e imediata para ela. Helena tentou manter a farsa da deficiência mesmo em sua condição de terror absoluto, permanecendo rígida na cadeira e evitando olhar diretamente para Marcão. Mas Roberto notou que suas mãos tremiam incontrolavelmente e ela sussurrava orações baixinho, como se esperasse que a fé pudesse protegê-la do que estava por vir. Marcão se aproximou dela lentamente, saboreando o medo que via em seus olhos.
e Roberto percebeu que precisava agir rapidamente se quisesse proteger Helena do que quer que aquele homem planejasse fazer com ela. Você deve ser o fazendeiro que comprou nossa mercadoria, disse Marcão, voltando sua atenção para Roberto com um olhar avaliativo e perigoso. Espero que tenha aproveitado bem, porque agora ela volta conosco. A forma como ele se referia a Helena como mercadoria fez o sangue de Roberto ferver, e ele começou a entender que a situação era muito mais sinistra do que uma simples família em dificuldades financeiras. Helena não havia sido vendida por necessidade. Ela havia sido entregue a ele como parte de algum esquema criminoso que ele ainda não compreendia completamente. Roberto se colocou entre Marcão e Helena, sua postura deixando claro que não permitiria que ninguém a levasse sem uma luta. Não sei quem vocês são, ou o que querem, disse ele com voz firme, mas Helena está sob minha proteção agora, e vocês não vão levá-la a lugar nenhum. Marcão riu de forma cruel e sarcástica, como se a ideia de um fazendeiro solitário representar uma ameaça fosse absurda. Mas Roberto havia crescido no campo, onde a sobrevivência às vezes dependia da capacidade de enfrentar predadores, e ele não estava intimidado pela postura ameaçadora dos três homens. Foi então que Marcão revelou a verdade chocante que explicava tudo. Você não entende, velhinho, disse ele com desprezo. Essa aí não é uma coitadinha deficiente que precisa de caridade. Ela é uma das nossas melhores trabalhadoras e tem uma dívida muito grande para pagar. A cadeira de rodas é só um truque que ela aprendeu para tentar fugir dos clientes mais exigentes. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago ao entender as implicações das palavras de Marcão. Helena não estava apenas fingindo ser deficiente, ela estava fugindo de uma rede de prostituição forçada, e a cadeira de rodas era seu disfarce. Para escapar de uma vida de horror inimaginável, Helena soluçou baixinho ao ouvir Marcão expor sua situação, e Roberto podia ver a vergonha e o desespero em cada linha de seu rosto. Agora ele entendia por que ela havia aceitado ser vendida para ele, por que havia mantido a farsa da deficiência mesmo quando estava segura, por que reagia com tanto terror sempre que um carro desconhecido se aproximava da fazenda. Ela não estava fugindo de uma família abusiva, estava fugindo de criminosos que a forçavam à prostituição. E Antônio e Conceição não eram seus pais, mas cúmplices que a haviam entregado a Roberto como uma forma de escondê-la temporariamente até que a situação esfriasse. Marcão continuou sua revelação cruel, explicando que Helena havia custado muito dinheiro para ser treinada e preparada, que tinha uma cota diária de dinheiro para ganhar, e que sua fuga havia causado prejuízos significativos para a operação. A cadeira de rodas havia sido uma ideia inteligente, admitiu ele com admiração sádica, porque a maioria dos clientes não se interessava por uma prostituta aparentemente deficiente, permitindo que ela passasse despercebida enquanto planejava sua fuga. Mas agora que a haviam encontrado, era hora de ela voltar ao trabalho e compensar todo o dinheiro perdido durante sua ausência. Roberto sentiu uma raiva mais intensa do que qualquer coisa que já havia experimentado em sua vida. A ideia de que aquela jovem doce e inteligente havia sido forçada a uma vida de degradação e abuso era insuportável para ele. Quando Marcão fez menção de se aproximar de Helena novamente, Roberto agarrou uma enxada que estava encostada na parede da varanda e a brandiu como uma arma, deixando claro que estava disposto a lutar até a morte para protegê-la. Vocês não vão tocar nela, disse ele com uma determinação que fez até mesmo Marcão hesitar por um momento. A tensão na varanda era palpável, como se o ar tivesse se tornado denso e difícil de respirar. Os dois capangas de Marcão se posicionaram para flanquear Roberto, mas ele manteve sua posição protetiva na frente de Helena, a enxada firme em suas mãos calejadas. Helena sussurrou para ele não se arriscar por causa dela, que não valia a pena ele se machucar,
mas Roberto podia ouvir em sua voz que ela estava desesperadamente grata por finalmente ter alguém disposto a defendê-la. Era provavelmente a primeira vez em anos que alguém havia se colocado entre ela e seus abusadores. Marcão perdeu a paciência com a resistência de Roberto e fez um sinal para seus homens avançarem. O que se seguiu foi uma luta brutal e desesperada na varanda da casa que havia sido um refúgio de paz por décadas. Roberto lutou com a força de um homem defendendo sua família, usando a enxada com precisão mortal contra os 3 atacantes. Sua experiência com trabalho físico pesado lhe dava vantagem em força e resistência, mas os criminosos tinham experiência em violência e não hesitavam em usar métodos sujos para ganhar vantagem. Durante a luta, Helena fez algo que surpreendeu a todos. Ela se levantou da cadeira de rodas e correu para dentro da casa, abandonando finalmente a farsa que havia mantido por tanto tempo. Roberto viu isso pelo canto do olho e sentiu uma mistura de alívio e admiração. Helena estava finalmente livre para se mover naturalmente e estava usando essa liberdade para buscar ajuda ou uma forma de escapar. Mas sua ação também confirmou para Marcão que ela havia estado fingindo a deficiência, o que o deixou ainda mais furioso e determinado a recuperá-la. A luta se intensificou quando um dos capangas conseguiu desarmar Roberto, mas o fazendeiro não desistiu. Ele havia crescido numa época em que os homens resolviam suas diferenças com os punhos e sua vida de trabalho físico o havia tornado mais forte do que aparentava. Conseguiu derrubar um dos atacantes com um soco certeiro, mas Marcão sacou uma faca e ameaçou usá-la se Roberto não parasse de resistir. Foi nesse momento crítico que Helena reapareceu na porta da casa, segurando a espingarda de caça de Roberto, suas mãos tremendo, mas sua determinação clara. "Saiam da minha propriedade agora", disse Helena com uma voz que Roberto nunca havia ouvido antes. Forte, determinada, cheia de uma coragem que ela havia encontrado nas profundezas de seu desespero. "Eu sei atirar, e não vou hesitar em matar vocês se tentarem me levar." Marcão riu. Inicialmente, pensando que ela estava blefando, mas algo na postura de Helena, na forma como ela segurava a arma, fez com que ele percebesse que ela estava falando sério. Pela primeira vez desde que chegara, ele mostrou sinais de incerteza. O confronto chegou ao clímax, quando Marcão tentou chamar o blefe de Helena, avançando em direção a ela com a faca em punho. Helena não hesitou. Disparou um tiro de advertência para o ar, o som ecoando pelos campos silenciosos como um trovão. O barulho foi suficiente para fazer os 3 homens recuarem, percebendo que a situação havia saído de seu controle. Marcão gritou ameaças sobre voltar com mais homens, sobre fazer Roberto pagar por interferir em seus negócios, sobre o que faria com Helena quando a pegasse novamente. Mas suas palavras soavam vazias, enquanto ele e seus capangas se retiravam para o carro, claramente derrotados pela determinação combinada de Roberto e Helena. Quando o som do carro desapareceu na distância, Helena desabou no chão da varanda, a espingarda caindo de suas mãos trêmulas, enquanto ela chorava com uma mistura de alívio, terror e exaustão emocional. Roberto se ajoelhou ao lado dela, oferecendo o conforto silencioso de sua presença enquanto ela processava o que havia acabado de acontecer. Pela primeira vez em anos, Helena havia enfrentado seus abusadores e vencido, mas ambos sabiam que a vitória era apenas temporária. Marcão voltaria, provavelmente com mais homens e mais determinação, e eles precisariam estar preparados para uma guerra que estava apenas começando. Depois que o som do carro de Marcão desapareceu completamente na noite, Roberto e Helena permaneceram em silêncio na varanda por um longo tempo, ambos processando a magnitude do que havia acabado de acontecer. Helena continuava sentada no chão onde havia desabado,
tremendo não apenas de medo, mas também do choque de ter finalmente enfrentado seus torturadores depois de anos fugindo e se escondendo. Roberto se sentou ao lado dela, respeitando seu espaço, mas oferecendo sua presença como um âncora de segurança numa tempestade emocional que ameaçava consumi-la completamente. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que haviam compartilhado um momento de verdade brutal e agora precisavam encontrar uma forma de seguir em frente. Quando Helena finalmente conseguiu falar, sua voz saiu rouca e quebrada, carregada de anos de dor reprimida, que finalmente encontravam uma saída. Ela contou a Roberto sua história real, começando por como havia sido sequestrada aos 16 anos, quando voltava da escola numa cidade pequena do interior. Marcão e sua quadrilha operavam um esquema sofisticado de tráfico humano, recrutando jovens vulneráveis através de falsas promessas de emprego ou simplesmente as sequestrando quando a oportunidade se apresentava. Helena havia sido mantida em cativeiro por 3 anos, forçada à prostituição, drogada para manter sua submissão e constantemente ameaçada com violência contra sua família real se tentasse escapar. A cadeira de rodas havia sido sua ideia desesperada de fuga. Durante um dos raros momentos em que conseguiu ficar sóbria o suficiente para pensar claramente, Helena percebeu que os clientes de Marcão evitavam prostitutas que pareciam ter deficiências físicas. Ela começou a fingir problemas nas pernas, inicialmente apenas para evitar alguns dos clientes mais violentos, mas gradualmente desenvolveu a ideia numa estratégia de fuga completa. Conseguiu convencer um médico corrupto que trabalhava para a organização a fornecer uma cadeira de rodas e documentos falsos atestando sua deficiência. E então planejou meticulosamente sua fuga durante meses. Antônio e Conceição não eram seus pais, como Roberto havia suspeitado. Eram pequenos criminosos que trabalhavam para Marcão, especializados em encontrar lugares seguros para esconder as mercadorias, quando a polícia ficava muito próxima, ou quando alguma das mulheres precisava desaparecer temporariamente. Eles haviam sido instruídos a encontrar um lugar isolado onde Helena pudesse ficar escondida até que Marcão decidisse o que fazer com ela. A fazenda de Roberto, conhecida na região pela bondade de seu proprietário e pelo isolamento geográfico, havia parecido o esconderijo perfeito. O plano era deixá-la lá por algumas semanas e depois buscá-la quando a situação esfriasse. Mas Helena havia visto na fazenda algo que não esperava encontrar: uma chance real de liberdade. Pela primeira vez em anos, ela estava num lugar onde era tratada com gentileza e respeito, onde podia comer quando tinha fome, dormir sem medo de ser acordada por um cliente e simplesmente existir como um ser humano ao invés de um objeto. A bondade genuína de Roberto havia despertado nela uma esperança que ela pensava ter perdido para sempre. E ela começou a fantasiar sobre a possibilidade de ficar na fazenda permanentemente, de construir uma vida nova, longe do horror que havia sido sua existência pelos últimos 3 anos. Roberto ouviu cada palavra da confissão de Helena com uma mistura de raiva, compaixão e determinação crescente. A ideia de que aquela jovem inteligente e corajosa havia sido reduzida a um objeto de exploração sexual o enchia de uma fúria que ele nunca havia experimentado. Mas mais forte que a raiva era sua determinação de protegê-la, de garantir que ela nunca mais fosse forçada a voltar àquela vida de horror. Quando Helena terminou de contar sua história, Roberto tomou suas mãos trêmulas nas suas e prometeu que faria tudo em seu poder para mantê-la segura, mesmo que isso significasse enfrentar Marcão e toda a sua organização criminosa. Nos dias que se seguiram ao confronto, Roberto transformou sua fazenda numa fortaleza. Instalou câmeras de segurança ao redor da propriedade, reforçou as fechaduras de todas as portas e janelas
e estabeleceu um sistema de comunicação com os vizinhos mais próximos para que pudessem pedir ajuda rapidamente, se necessário. Também entrou em contato com um advogado de confiança na cidade, explicando a situação de Helena e iniciando o processo legal para denunciar Marcão e sua organização às autoridades. Era um processo arriscado, pois eles sabiam que Marcão tinha conexões corruptas na polícia local. Mas Roberto estava determinado a usar todos os meios legais disponíveis para proteger Helena. Helena, por sua vez, estava passando por uma transformação profunda. Livre da necessidade de manter a farsa da deficiência, ela podia finalmente se mover naturalmente, e Roberto observava com alegria como ela redescobria a liberdade de movimento que havia sido negada a ela por tanto tempo. Ela ajudava nos trabalhos da fazenda com entusiasmo, cuidava dos animais com uma gentileza natural que revelava sua verdadeira personalidade, e lentamente começava a sorrir, genuinamente pela primeira vez em anos. Mas Roberto também percebia que ela ainda carregava cicatrizes profundas, pesadelos noturnos que a faziam acordar gritando, momentos de pânico quando ouvia carros na estrada, episódios de depressão quando a realidade de sua situação a atingia com força total. 3 semanas depois do confronto, quando Roberto começava a esperar que talvez Marcão tivesse desistido de recuperar Helena, eles receberam uma visita inesperada. Um detetive da polícia estadual chegou à fazenda numa manhã de sábado, explicando que estava investigando uma rede de tráfico humano e que havia recebido informações de que Helena poderia ter informações valiosas sobre a organização. Roberto ficou inicialmente desconfiado, temendo que fosse outro truque de Marcão, mas o detetive apresentou credenciais legítimas e demonstrou um conhecimento detalhado sobre a operação criminosa que convenceu Roberto de sua legitimidade. Helena inicialmente resistiu à ideia de cooperar com a polícia, temendo represálias, não apenas contra ela, mas também contra Roberto, que havia se tornado a pessoa mais importante em sua vida. Mas o detetive explicou que eles tinham evidências suficientes para prender Marcão e desmantelar sua operação, e que o testemunho de Helena seria crucial para garantir que ele fosse condenado e nunca mais pudesse machucar outras jovens. Após muito debate e com o apoio constante de Roberto, Helena concordou em cooperar com a investigação, sabendo que era a única forma de garantir que outras mulheres não passassem pelo que ela havia passado. O processo legal que se seguiu foi longo e emocionalmente exaustivo. Helena teve que reviver seus traumas em depoimentos detalhados, enfrentar advogados de defesa que tentavam desacreditar seu testemunho, e lidar com a pressão constante de saber que sua vida dependia do sucesso da investigação. Roberto permaneceu ao seu lado durante todo o processo, oferecendo apoio emocional e garantindo que ela tivesse os melhores cuidados psicológicos disponíveis. Lentamente, com a ajuda de terapia e o ambiente seguro da fazenda, Helena começou a se curar das feridas invisíveis que carregava. Quando Marcão e vários membros de sua organização foram finalmente presos e condenados a longas penas de prisão, Helena sentiu como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Pela primeira vez em anos, ela podia dormir sem medo, podia fazer planos para o futuro, podia simplesmente existir sem olhar constantemente por cima do ombro. Roberto observava sua transformação com uma mistura de orgulho e alegria, vendo como a jovem assustada e quebrada que havia chegado à sua fazenda numa cadeira de rodas estava se tornando uma mulher forte e confiante. 2 anos depois do dia em que Helena chegou à fazenda, Roberto a observava trabalhando no jardim que ela havia plantado ao lado da casa, suas mãos sujas de terra enquanto cuidava das flores, que havia escolhido cuidadosamente para criar um arco-íris de cores durante todo o ano. Ela havia decidido ficar na fazenda permanentemente, não como uma refugiada ou uma vítima,
mas como uma parceira igual na administração da propriedade. Juntos, eles haviam expandido a operação para incluir um programa de terapia assistida por animais para outras sobreviventes de trauma, transformando a fazenda num lugar de cura e renovação para pessoas que precisavam de um recomeço. Helena nunca, mas precisou fingir ser alguém que não era. Ela havia encontrado na fazenda não apenas segurança física, mas também a oportunidade de descobrir quem realmente era quando livre do medo e da opressão. Sua história se tornou um testemunho poderoso da capacidade humana de sobreviver aos piores horrores e ainda assim encontrar uma forma de reconstruir uma vida cheia de significado e propósito. Roberto, por sua vez, descobriu que sua vida solitária havia sido apenas uma preparação para o momento em que poderia oferecer refúgio a alguém que realmente precisava. A história de Helena e Roberto nos lembra que, às vezes, as pessoas que parecem mais vulneráveis são, na verdade, as mais fortes, que a verdadeira deficiência não está no corpo, mas na falta de compaixão e humanidade daqueles que exploram os outros. Nos ensina que um ato simples de bondade pode salvar uma vida, que a coragem de fazer o que é certo pode transformar não apenas o destino de uma pessoa, mas também o nosso próprio. Se esta história tocou seu coração, lembre-se de que todos nós temos o poder de ser o refúgio que alguém precisa, de ser a diferença entre o desespero e a esperança na vida de quem sofre em silêncio ao nosso redor.